Oi, gente, seja bem-vinda ao primeiro vídeo do canal, na qual hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como está sendo a minha rotina nesse primeiro período da faculdade da área de TI, né? Eu acho que é um vídeo muito importante, onde a gente tem que falar qual está sendo a minha experiência, como foi entrar nesse universo na área da tecnologia, né? Como é estar estudando TI. Então, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações, teremos muitos vídeos por aqui, rotina, dia a dia, estudos, dicas, tudo vocês verão por aqui. Então já se inscreve no canal e vamos comigo. Bom, cursar a TI não é fácil. Eu costumo dizer que estudar TI você tem que estar em constante aprendizagem o tempo todo. Eu estou no primeiro período, né? Estou terminando aqui o primeiro período da faculdade e está sendo muito desafiador. Para a gente conseguir passar lá, a média é 7. E tem uma matéria, que é algoritmo, né? Que chama algoritmo. E nesse primeiro período a gente tem que passar para poder cursar o segundo período. E a gente já teve as provas de semestre, a gente tem, tipo, o semestre é 6 meses, né? E a gente tem o trimestre, acho que é assim se diz, a cada 3 meses uma avaliação. E a gente precisa tirar 7, que é o mínimo que precisa para passar lá, né? E na prova que a gente teve, que foi mês passado, eu acho que foi mês retrasado, não me lembro bem, a minha aula começou em fevereiro, eu tirei 2. Tirei 2 da prova. 2,5, eu acho. Com mais um ponto das atividades feitas dá 3. E eu preciso, no mínimo, tirar uma nota 9 e 10 ali, para poder ainda ir para a final e ver se eu consigo passar. Para vocês verem o quanto é desafiador. Não é fácil, de jeito nenhum. Eu vejo muita gente entrando na área da ETI, né, com grandes expectativas, né, com, nossa, eu vou ali, vou entrar, já vou arrumar o primeiro emprego, já vou fazer assim. Não é bem assim. Eu acho que para um bom profissional existe muita prática, mas também entender o conteúdo, entender aquilo que você vai fazer. Porque imagina só, tu é contratado por uma empresa, tu é contratado por um banco, né, seja ali qual for a área que tu quer cursar, porque dentro da tecnologia a gente tem diversas áreas, né, a gente não tem ali programadores, a gente tem diversas áreas que qualquer coisa, se vocês quiserem, eu trago no próximo vídeo áreas da tecnologias sem ser programadores que vocês podem fazer, que vocês podem cursar, tá? Mas o foco aqui mais é falar sobre a experiência mesmo da faculdade. Então, a experiência, não romantizando para vocês tudo, também não desmotivando vocês, mas é uma realidade. A gente entra com grandes expectativas, tipo, nossa, eu vou ali, vou começar a estudar e vou começar a programar. Não é assim. Ouvi muito do meu professor que é assim, ou você aprende a lógica, ou você vai ser um péssimo profissional. E é uma realidade. Se tu não entender a lógica da programação, o resto se torna muito complicado. Agora, nesse primeiro período, a linguagem que eu estou trabalhando é Python, né? Então, a gente está tentando buscar entender a lógica de programação em si, entender o if, o loop do for, entender o while, entender um print, o porquê de um print, o porquê de um if, o porquê de um else, né? O porquê que a gente dá um valor booleano ali, que é o true, false, alguma coisa do tipo, assim. Então, foi quando eu me deparei, né? Foi meio assim, assustador. Confesso pra vocês, meio assustador. Lidar com toda essa questão. Porque não é fácil, né? A gente, quando entra em uma área que exige muito de você. Cursar TI exige a gente. Exige que a gente se dê por completo, né? Se dê ali e estude de verdade o conteúdo. É, Dentro da faculdade, né, desse primeiro período, além de algoritmo, eu tenho matemática aplicada. É outra matéria que eu tô desesperada, né? Por mais que eu sou apaixonada por exata, gente, de verdade, sou muito apaixonada por exata. Mas estou desesperada porque eu não tô entendendo nada do conteúdo. E entra mais um desespero, que é muita gente da minha sala é bem muito mais adiantada do que eu. São bem mais na frente do que eu. E eu ainda me sinto para trás, né? Eu me sinto ainda meio desesperada para entender o conteúdo, para entender, para conseguir estar na frente do pessoal. E é quando eu paro para refletir que, tipo, nossa, eu não sou todo mundo, né? Eu tenho dificuldades, eu tenho uma vida também além da faculdade, além do profissional que eu quero me tornar. Então,
Quando eu entrei, assim, para a faculdade, né, eu entrei com muita expectativa. Vou ser bem real, né? Entrei com muita expectativa. Nossa, eu quero trabalhar como programadora, eu já quero arrumar meu primeiro emprego, ser uma dev ali, né, em uma empresa, em um banco, conseguir meu primeiro estágio. Na verdade, ainda não testei para estágio, tá? É outro assunto também que, se vocês quiserem, eu trago no próximo vídeo para vocês. Eu ainda não testei e também não tô afim de testar agora para estágio. Eu acredito que seja a melhor opção. Mas estou deixando para o segundo período. E nesse primeiro, realmente, estou tentando me desenvolver e entender realmente aqui a lógica no que é pedido pra gente, né? Dentro também dessa cadeira eu tenho inglês aplicado, eu tenho redes, né? Mas são matérias que eu pedi dispensa porque eu já tinha cursado manutenção e suporte de informática dentro da faculdade na qual eu estudo hoje, né? Então fazia mais ou menos ali um ano que eu já tinha cursado e estava parada. E eu prestei o vestibular dessa faculdade, né? Entrei para ela, consegui essa bolsa, né? Em ADS, Análise de Desenvolvimento e Sistema. Entrei para a faculdade e comecei a estudar. Dentro do curso técnico, né, eu sou formada em manutenção. Se vocês quiserem, também posso trazer dica de manutenção aqui para vocês. Eu tive um pouco sobre programação, que foi lá no primeiro período, né, que a gente aprendeu pouquíssima coisa ali sobre Python. Então, quando eu entrei na faculdade, que eu me deparei com as letrinhas coloridas, não foi tão assustador, né? Porque eu já tinha visto aquilo, eu já tinha tido um pouco de entendimento. Eu acho que o que tornou mais assustador para mim foi quando eu me deparei com diversos assuntos e comandos para entender, para conseguir acompanhar. Então, ali foi o que o meu desespero bateu, né? Foi que a realidade caiu. Eu acho que caiu mais ainda quando saiu o primeiro resultado da prova, né? A minha segunda prova é de ontem a 8, né? No caso, segunda-feira agora que vem, eu já tenho a segunda prova, na qual eu tenho que estudar muito para conseguir a nota necessária para passar, né? Ali e ir para a final. Como eu disse para vocês, estudar TI, tecnologia, ela exige da gente, exige que a gente esteja aprendendo. Então, não adianta tu estudar algo, decorar, né, ali e não praticar. Eu acredito que seja 40% de estudo, eu acho ali no máximo, 40% de estudo e 60% de prática. Não existe só estudo, existe prática. Eu acho que a gente alcança a perfeição no momento que a gente está praticando, né? No momento que a gente realmente está ali fazendo projetos reais, fazendo códigos rodais reais, né? Entender um pouco do erro. Tem algo muito interessante que eu costumo dizer para quem vai entrar na área de TI, como eu também estou nessa área, né? Sou nova ainda nessa área, ainda estou me desenvolvendo, que entenda o que há por trás, sempre se questione o porquê disso. Por que, que a gente precisa fazer isso? Né? Porque o computador, ele não é um ser humano, né? O computador é uma máquina, né? Então a gente precisa entender o que está sendo pedido e o que está sendo feito para que a gente consiga entender o que a gente está fazendo, né? A gente precisa saber o que a gente vai fazer naquele computador, porque o computador ele é, mas é uma máquina, né? Eu vi um vídeo esses dias, né? Eu vi dizer assim: ah, não, porque não vai ter mais emprego para área de TI e tudinho, porque já tem muitos IAs. Gente, IAs são falhas. Precisa ainda de profissionais. E a área cada dia só cresce mais, existe mais profissionais. Mas, junto com essa demanda, também vem mais exigências. Existe da gente profissional, profissionalismo, existe da gente conhecimento, existe da gente projetos reais. Claro, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo falando mais sobre como está a área, o mercado de trabalho na área TI. Mas hoje mesmo, para falar um pouquinho nesse primeiro vídeo aqui do canal, como é essa experiência minha, né, de estar cursando essa área. Então, eu tô bem assim, um pouco frustrada e também, né, em um constante desafio de conseguir entender realmente o conteúdo, de entender a lógica por trás de tudo e realmente fazer dar certo, né? Eu quero conseguir passar para o segundo período, né, ali sem nenhuma matéria para pagar, né? Como eu disse a vocês, eu tô bem complicada em matemática aplicada, né, e em algoritmo. Então, eu vou passar a semana toda estudando para poder entender, para poder fazer a lógica. Até porque lá as provas não são no computador, as provas são no papéis. Então, a gente precisa entender a lógica. Porque o professor faz uma pergunta, não, só tem esse código de encontro eu.
E aí? Se você não entender a lógica, se você não entender aquilo, o que aquele comando ou que aquela estrutura que a gente montou ali, ela faz, você nunca entende, porque se torna complicado e não é fácil, né? Então, com minhas considerações finais, está sendo muito bom, né? Eu quero me tornar uma dev, eu quero me tornar uma programadora, não vou desistir, nem tão fácil. Só sair dessa faculdade quando eu tiver o meu diploma, né? Depois eu falo um pouquinho, mostro um pouquinho também para vocês da minha faculdade. É só vocês comentarem nesse vídeo, pedir aqui, tá? Que eu trago para vocês. Então, para o vídeo de hoje, para o canal de hoje, é isso, tá, gente? Prometo trazer mais conteúdo para vocês. Toda quarta-feira vai estar saindo vídeo aqui no canal para vocês. E essa é a minha experiência na faculdade, né? Como está sendo. Ainda estou tendo conhecimento, não tenho muito o que passar para vocês, mas junto comigo e junto com vocês a gente vai aprendendo e eu vou passando tudo para vocês nessa construção de carreira de uma dev, de uma futura programadora, né? Que eu quero me tornar. E é isso, tá, gente? Um beijo. Obrigada por ter chegado até aqui no final.